Nós vamos abrir nossas Bíblias, dando continuidade às exposições no livro de Êxodo, no capítulo 13. Então, Êxodo, capítulo 13, nossa meditação vai ser do verso 1 até o verso 16, mas nós começaremos lendo os versos 1 até o verso 8, ok? Êxodo 13, começando a leitura do verso 1 até o verso 8. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Moisés: Consagre-me todo primogênito, todo primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Moisés disse ao povo: Lembrem-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Durante 7 dias, vocês comerão pães sem fermento. E no 7º dia haverá solenidade ao Senhor. Durante 7 dias, vocês comerão pães sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. E naquele mesmo dia, vocês dirão aos seus filhos: Isso é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. Vamos orar? Senhor Deus bendito, essa é a tua palavra. Palavra que o Senhor carinhosa e amorosamente entregou aos teus servos, inspirada pelo teu Espírito Santo, registrada ao longo dos tempos, preservada pelo Senhor, para que a tua igreja e o teu povo pudessem lê-la. E palavra essa, que nós temos a promessa, seria e será iluminada pelo teu Espírito Santo, para que os teus filhos a compreendam. E esse é o pedido que nós agora, ó Deus, trazemos perante a tua face. Pela tua palavra, Pai, fala-nos nessa manhã. Abre, descortina a nossa mente, abre o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, entendimento dessa palavra, para que ela, Senhor, seja trazida com raízes à nossa vida, para que ela permaneça como doutrina na nossa mente e coração, e assim, ó Deus, ao longo dos nossos dias, possamos aplicá-la e possamos usá-la para a missão que é do Senhor, de levar esse santo evangelho até os confins da terra, Pai. Usa de misericórdia para conosco, ó Pai. Dá-nos graça, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós temos, irmãos, visto toda a história do Êxodo, e nós vimos como essa história, essa grande narrativa começou. Ela começa com os filhos de Israel, que haviam entrado na terra do Egito e agora, séculos depois, estão em cativeiro lá naquela terra. Então, aquela terra que Deus usou para abençoá-los no princípio, agora é como uma terra de dor e tormento para eles. Eles estão agora, esse povo que é o povo de Deus, está aflito, porque o texto narra e nos diz que entrou no lugar de
Faraó passado, que havia ajudado e acolhido aquele povo, pela intermediação de José, ele havia morrido. E entraram outros reis, os reis esqueceram a história e começaram a enxergar o crescimento do povo de Deus na terra do Egito como uma ameaça. E então ele resolve, este rei do Egito, com o título de Faraó, resolve aqui oprimir o povo de Deus. E ele age, ele mesmo diz, o livro registra, ele age com astúcia contra o povo de Deus. Ele oprime o povo de Deus, ele tenta destruir o povo de Deus por meio da morte dos meninos e dos filhos dos israelitas que estavam lá. Ele começa a promover um genocídio para tentar destruir e eliminar o crescimento do povo de Deus. Isso é prática comum hoje, queridos. Há determinados países e lugares em que existem guerras tribais, e nessas guerras tribais o que nós vemos é o quê? Genocídio, tentativa de morte, destruição de um outro povo, destruição dos inimigos. Nós vemos isso acontecendo nos dias de hoje por meio de uma prática que se tornou popular e politicamente correta, chamada aborto. É uma forma de cometer genocídio. Aliás, se você pegar nos Estados Unidos da América, onde isso acontece com abundância, o que nós vemos ali é que a maior parte da população que é morta por meio do aborto é exatamente a população negra. Milhões e milhões são mortos em nome de uma suposta liberdade. Deus então levanta um homem que ele coloca dentro do próprio palácio de Faraó, chamado Moisés, e por meio desse líder altamente hesitante, Deus vai trazer o povo à libertação. Nós vimos no passado que Moisés não queria ir. Ele levantou uma desculpa atrás da outra, dizendo: Senhor, não posso ir, não dá certo, eu tenho problema para falar, até que no final das contas Moisés revela a verdade do seu coração. Ele diz assim: Senhor, eu não quero ir, manda outro. E o texto diz que Deus se ira com Moisés, porque nós não podemos dizer não ao Deus poderoso. Nós precisamos nos submeter à sua bondosa vontade, mesmo que ela nos seja custosa, mesmo aquilo que nos custa alguma coisa, é sempre a melhor coisa para aqueles que são filhos de Deus. Moisés, então, o líder relutante, vai, e a coisa parece que piora. Quando ele chega e começa a falar com o Faraó, o povo é mais oprimido por Faraó. Então esse Deus que vê a aflição, que ouve, que conhece a dificuldade e a luta do seu povo, é o Deus que os coloca numa situação na qual eles passam a sofrer mais. Eles questionam a liderança de Moisés. Você veio aqui, veio falar com o Faraó, a situação piorou. Moisés é rejeitado e ele se sente desencorajado. E no meio dessa situação, Deus o encoraja. Porque é o mesmo Deus, o mesmo Salvador, o mesmo Deus que elege, é aquele Deus que reafirma e é o Deus que julga os inimigos do seu povo. E é dentro desse contexto que Deus então manda Moisés falar a Faraó, para dizer: Faraó, você tem que libertar o meu povo. E ele diz: e você, Faraó, vai saber que eu sou Deus, e vocês, israelitas, vão saber que eu sou Deus. E essa é uma das grandes ênfases que existem no livro de Êxodo, é Deus reenfatizando a sua verdade, a sua aliança, a sua presença, o seu poder. E vocês saberão que eu sou Deus. E é nesse ponto que, por meio das chamadas 10 pragas, 10 julgamentos de Deus sobre o povo do Egito, que Deus mostra que Ele é o único Senhor e Ele é o dono da vida. As 10 pragas são tristes. Elas falam de morte,
elas falam de destruição, elas falam de julgamento de Deus. E numa das nossas exposições, nós vimos então 9 dessas pragas, até que na última exposição nós vimos a chamada 10ª praga. E a 10ª praga é a praga da morte dos primogênitos. Então Deus, nessa última das chamadas 10 pragas, Ele vai manifestar o seu julgamento sobre a nação do Egito. E aí então nós vimos no capítulo 11 e no capítulo 12, o anúncio da última praga, da 10ª praga, e a instituição da Páscoa do Senhor. O que foi essa Páscoa do Senhor? Foi, no meio da praga, o livramento que Deus fez do seu povo. E a história nós conhecemos. Deus ordenou que eles imolassem um cordeiro, que eles ajuntassem o sangue daquele cordeiro numa bacia, que eles pegassem um hisopo, uma espécie de lã vegetal, e passassem o sangue nas ombreiras das portas das suas casas, para que eles pudessem ser libertados. E aqui fica uma grande e importante e necessário entendimento que nós precisamos ter. Primeiro, Deus é o dono da vida. Segundo, toda a raça humana, incluindo os israelitas, assim como os egípcios, eles estavam debaixo da condenação de Deus. Eles iriam morrer, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E é aqui que entra uma das mais importantes doutrinas de toda a Escritura. É quando Deus começa a esclarecer a maneira como Ele vai libertar o seu povo da morte por meio do sangue de um substituto. O Cordeiro Pascal, ele foi morto para livrar o povo israelita da morte, representado nos seus primogênitos, e interessantemente, o povo egípcio foi preterido. Não se preocupem com o vento, ele aparece sempre. E não é o anjo da morte aqui do capítulo 12. Pelo menos que a gente saiba. Então, irmãos, nós temos aqui diante de nós uma grande história de redenção. Nesses capítulos 11 e 12, nós vemos então Deus instituindo a Páscoa, nós vemos Deus instituindo a festa dos pães sem fermento, pães asmos ou ázimos, e o povo come aquela Páscoa com os pães sem fermento, saindo ou preparando-se para depressa sair do Egito. E quando Deus faz isso, Ele já dá instruções àquele povo, dizendo: olha, vocês não podem esquecer isso. Vocês não podem esquecer que eu sou o Redentor. Vocês não podem esquecer que eu sou o Salvador de vocês. Vocês não podem esquecer que vocês estavam condenados, mas agora foram salvos pela minha poderosa mão. Porque a mesma poderosa mão que puniu o Egito foi a poderosa mão que salvou os israelitas. E essa mesma poderosa mão hoje condena homens, e essa mesma poderosa mão hoje salva homens. Afinal de contas, você veio parar aqui por quê? Porque você é gente boa? Porque você é capaz de exercitar a fé? Porque você é uma pessoa naturalmente religiosa? E a resposta é não. Se você é um salvo pelo Senhor Jesus Cristo, você é salvo porque essa poderosa mão um dia pegou, te arrancou da morte, te arrancou do pecado, te arrancou da ignorância de não conhecer a Deus, fazendo com que você viesse a conhecê-lo.
De um coração rebelde para adorar, transformou num coração pronto para adorar a Deus. Num coração que não reconhecia a verdade, agora num coração que reconhece a verdade. Isso foi obra de Deus. Se eu fosse deixado ao meu próprio destino, eu não estaria aqui. Eu estaria muito longe. Eu estaria afastado e morto em todos os meus pecados e meus delitos. Mas o Senhor é bom. A poderosa mão de Deus foi lá e me arrancou da morte, me trouxe para a vida, abriu os meus olhos, me fez ver a luz de Cristo, me fez ver a salvação do Senhor e me fez adorador. Agora, nós como povo e igreja de Jesus, cumprimos o nosso papel no mundo. Fomos chamados para adorá-lo. E agora que nós estamos nessa condição, esse capítulo que vamos meditar nesse trecho hoje, ele nos mostra algumas razões e algumas coisas que nós devemos fazer. E a primeira delas é exatamente esse verso que fala a respeito de uma consagração. Então esse texto é uma continuação da descrição de todo o evento da Páscoa e também o momento em que Deus nos dá instruções a Moisés e ao povo para que eles celebrem futuramente estes grandes eventos. E a primeira coisa então que nós aprendemos aqui é que deve existir uma redenção dos primogênitos. Então, o primeiro verso, Deus fala a Moisés e Moisés vai dizer ao povo: consagre-me todo o primogênito. O primeiro que sair do ventre da sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Na verdade, todo mundo pertence a Deus. A raça pertence a Ele. A raça foi criada à sua imagem e semelhança. A raça toda pecou contra o Senhor e merece a ira do Senhor. Esse povo, o povo israelita, foi redimido, foi comprado, e a igreja do Senhor é comprada de volta para que Deus não traga a sua ira sobre esse povo. Então o que acontece aqui é que na figura do primogênito é que Deus resgata as famílias de Israel. Como é que isso funciona? O primogênito, ele tinha uma função muito importante dentro da estrutura tribal de Israel. Como é que funcionava esse negócio? Ora, o pai de uma tribo, ele era responsável por todas as coisas na tribo. Ele era responsável pela liderança, ele era responsável pela segurança, ele era responsável por dar os rumos, os destinos, ele era responsável como um juiz dentro da tribo, ele era o big boss. Ele tinha uma super responsabilidade. E quando então uma família tinha o seu primeiro filho, no caso homem, era esperado dele que ele assumisse todas essas responsabilidades. É por isso que o primogênito recebia herança o quê? Dobrada, além dos outros filhos. Por quê? Ele recebia herança dobrada porque ele ia ter que tomar conta de tudo. A responsabilidade dele seria maior, as funções dele seriam maior, os custos dele seriam maiores. Então, dentro daquele processo, ele recebia uma herança dobrada exatamente para poder tomar conta. Não é que Deus desfavoreça o primogênito. Não. Na verdade, o primogênito representa a continuidade daquela família, daquela tribo e daquele clã. Então, por isso é que Deus, representando toda a família, pede o quê? A consagração do primogênito. Então,
Nós temos que entender que quando Deus solicita, Deus ordena, na verdade, a consagração do primogênito, é porque havia uma razão representativa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós precisamos lembrar é que Israel é considerado o primogênito de Deus. Por exemplo, se você ler lá no livro de Oséias, no capítulo 11, o texto diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito eu chamei o meu filho. E nessa situação aqui, o que é que nós encontramos? Perdão, irmãos. Nós encontramos um faraó que o quê? Tentou matar quem? O primogênito de Deus. Deus está irado contra esse povo. A Páscoa foi exatamente a redenção de Deus, dizendo: no meu primogênito ninguém encosta, ninguém vai matá-lo. Se você olhar um pouquinho atrás aí no seu texto, em Êxodo 4, verso 22, o texto diz assim: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, Deus dizendo a Faraó: deixa o meu filho ir para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, o seu primogênito. Então Deus está dizendo: o primogênito me pertence. Agora, todos pecaram. Todos estão debaixo da ira de Deus, inclusive os israelitas. E eles precisam de quê? Eles precisam de um resgatador e eles precisam de um redentor. Deus está dizendo aqui: eu sou o Senhor de toda a criação, eu sou o Senhor de toda a vida, eu escolhi esse povo Israel para ser o povo que vai me reconhecer entre todos os povos como Deus. Essa é a diferença entre Israel e os outros povos. Então, nessa maneira simbólica, Deus diz: todo primogênito em Israel me pertence. Ele é o dono da vida. O que Deus então vai fazer nesse processo? Ele diz assim: consagre a mim este primogênito. E a partir do verso 11 do texto, que nós não lemos e vamos ler agora, é que Deus vai mostrar como vai funcionar esse processo para que o povo de Deus seja liberto da semente da serpente. Lembra, nós temos várias vezes falado sobre esse tema, que aqui Faraó representa aquela semente maligna que luta contra o povo de Deus, e Deus aqui vai dizer: esse povo é meu, eu estabeleci esse povo, eu vou cuidar desse povo, então esse povo precisa ser consagrado a mim. E aqui vem uma das nossas maiores lutas, queridos. Quando a gente não tem filhos, a gente olha para o filho dos outros, a gente gosta, a gente ama, a gente ajuda a cuidar, a gente faz uma série de coisas, até que nasce o nosso. E aí você olha para aquela criança e você diz assim: esse filho é meu. Não é não, dona Denise? Esse filho é meu. Ah, se alguém encostar no meu filho. Ah, se alguém maltratar meu filho. Ah, se alguém fizer alguma coisa contra o meu filho. A gente fica bravo, a gente fica irado, porque a gente considera os nossos filhos nossa posse. A primeira lição aqui, queridos, que eu quero dar para vocês, papais e mamães, e eu preciso dizer para mim mesmo: não são seus. Deus usa você para gerá-los. Deus usa você para amá-los. Deus usa você para cuidar deles. Deus usa você para nutri-los, mas Deus diz: são meus. São meus. E nós precisamos entender que esses nossos filhos, na verdade, pertencem ao Senhor, e a Escritura diz que eles são para nós como uma herança. E o que Deus espera de nós é que quando eles nasçam,
E quando eles chegam nos nossos braços e nós os tomamos diante de nós, nós saibamos dizer: Senhor, são teus. Consagre-me todo o primogênito. Lembrando o quê? Lembrando que o primogênito representa a todos os filhos, não só eles. Como funciona isso? O Senhor continua dizendo, e nós vamos saltar uma parte do texto, vamos voltar a ela depois. Quando ele diz: a vida é minha, e eu vou deixar vocês cuidar desses filhos de vocês por meio de um substituto. Como é que funcionava então todo esse processo? Diz o verso 11: quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e aos seus pais, quando Ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho homem que nascer e todo o primogênito dos seus animais, os filhos e os filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta, vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado, mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Ora, a gente vai saber pela lei, que na lei havia os chamados animais puros e os animais impuros, tanto na área alimentar, quanto na área sacrificial. Então, o animal top para os sacrifícios eram os touros. Touro era um animal puro e eles poderiam ser sacrificados, os bois, não é? Depois as ovelhas, que eram animais um pouco mais baratos. O touro era um animal importantíssimo no fator economia doméstica, ele era a força bruta para mexer na terra, para fazer todas as coisas. As ovelhas forneciam a lã, forneciam o leite e também, às vezes, eram até o seu próprio animal de estimação. Todo primogênito de uma ovelha, que era um animal cultico, que era um animal sacrificável, quando nascia o primeiro, ele era sacrificado. Todo animal que era puro para o sacrifício, quando nascia o primeiro, Deus diz: é meu. É daí que vem o conceito das primícias. As primeiras coisas pertencem sempre ao Senhor. Como eram animais, eles eram sacrificados. Teoricamente, os filhos primeiros que nasciam também pertenciam ao Senhor, mas Deus disse: eu não recebo o sacrifício de sangue humano. Até porque havia outros povos ao redor que sacrificavam seus filhos aos seus deuses. E Deus diz: não, não é assim que funciona. Deus então instrui ao povo: quando você tiver o seu primeiro filho, o seu primogênito, você o consagra a mim. Ao consagrá-lo a mim, ele me pertence, mas você vai fazer um resgate do seu primogênito. Você oferece um animal no lugar dele, ou você pode pagar o valor do animal ao templo, um substituto, para que o templo faça isso, e assim então o seu filho pertence, obviamente, para o seu cuidado na sua casa. Ele vai ter a sua sucessão, ele vai suceder o seu pai, e ele vai dar continuidade a todos os planos e os projetos. Então, nessa primeira parte, Deus diz: vocês então precisam separar para o Senhor todo o primeiro filho do homem que nascer, tanto dos animais quanto de pessoas, todos os machos serão do Senhor. De novo, por que os machos? Eu me lembro que nós estávamos lendo esses textos, né? Os meninos eram bem pequenos ainda, mas a Nina já tinha o seu espírito feminista, e aqui a gente chegou nesse pedaço aqui, ele falou assim: então todo macho é consagrado ao Senhor. Eu me lembro bem dela dizer assim: por que só os machos? Eu falei: eu já vou te explicar. E aí eu li que o macho era sacrificado. Ela falou: quer ainda? Não é? Porque os machos são o sacrifício. Os machos são o sacrifício. E aí aparece
esse verso 13, que parece um negócio estranho no meio do texto. Olha só. Porém, todo primogênito da jumenta, vocês poderão resgatar com um cordeiro. Por que que o primogênito da jumenta não era sacrificado? Ele não era sacrificado porque a jumenta era um animal impuro. Era impuro, mas podia ser usado pelos judeus. Ele não servia para sacrifício. Eu não sei se você sabe, mas havia animais impuros e os mais impuros ainda. Então, naquela época, animais que eram animais que tocavam carniça, por exemplo, cães, que hoje são tratados como filhos, gatos, que hoje são tratados como filhos, eram considerados imundos, inclusive para convivência. Mas animais de serviço, como a jumenta, eles eram usados no trabalho, mas eles não podiam ser o quê? Usados como sacrifício no templo. E o jumento era um animal importante, um animal forte, um animal para carregar coisas e etc. Era muito necessário na cultura. Então, o primogênito da jumenta, que era muito usado por eles, ele não podia ser sacrificado, porque o sangue não podia ser derramado. Então, olha só o que ele diz: se não resgatar, ou seja, eu tenho aqui o primogênito da jumenta, eu não posso sacrificar esse primogênito da jumenta, então o que eu faço? Eu sacrifico um cordeiro no lugar da jumenta. Se você não quiser fazer isso, olha só, ele deve ser desnucado. O que é desnucado? Ele não seria morto com derramamento de sangue, porque isso significaria, o sacrifício bíblico ele envolve derramamento de sangue, mas o desnucamento, que é quebrar o pescoço do animal, então isso não era tido como um sacrifício. Mas a ênfase aqui é que vocês devem resgatar todo o primogênito entre os seus filhos. Por que que esse verso está aí e por que que isso é importante? Porque os filhos primogênitos nossos caem na mesma categoria do filho da jumenta. Eles não podem ser sacrificados. Deus não aceita sacrifício humano. Aliás, quando ele exigiu isso de Abraão, ele não deixou que essa obra se completasse. Ele disse: não, eu tenho um substituto para o seu filho. Então olha aí, no verso 14. Se no futuro o seu filho perguntar: o que significa isso? Por que que está sendo sacrificado um animal? Você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão, pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas a todo primogênito de nossos filhos nós resgatamos. E isso será como um sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Deu para entender a lógica? Quando no futuro o seu filho perguntar: pai, por que o senhor está indo no templo resgatar? Ou por que se faz isso no nosso meio? Por que o animal é morto? Você vai responder para o seu filho: filho, quando a gente estava no Egito, o faraó não quis deixar a gente sair. Deus disse: eu vou matar o primogênito de vocês, porque Israel é o meu primogênito. E todos os primogênitos mereciam a morte. Mas sabe o que Deus fez, filho? Deus nos ordenou pegar um cordeiro, derramar o sangue do cordeiro, para que o sangue do cordeiro substituísse o seu sangue. E por isso Deus nos ordena fazer a mesma coisa até hoje. E talvez a criança pensasse assim: então, pai, eu ia ser morto como um cordeiro? E a resposta é: sim, filho. Mas Deus proveu. Lembra da expressão lá de Abraão e seu filho Isaque? Enquanto eles caminhavam, o menino perguntava para o pai: pai, tenho a lenha? Está aqui o fogo, o senhor está trazendo? Mas cadê o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá
para si. Então, os filhos dos israelitas podiam pensar: ok, então eu fui salvo, Pai, porque Deus proveu um substituto. E foi assim que Deus, com mão forte, por meio desse ritual de redenção, estava ajudando os pais a ensinar aos seus filhos que esses filhos não pertenciam realmente aos seus pais, mas eles pertenciam a Deus. Porque Deus, na sua bondade, nos permite tê-los. Hoje nós vamos tomar a ceia. E os nossos pequeninos não podem tomar a ceia, até que eles façam a sua pública profissão de fé. E alguns deles vão perguntar assim: mas pai, por que eu não posso tomar? E você vai ter uma grande oportunidade, não de dizer assim: menino, fica quieto, menino, não perturba, não faça isso, pelo amor do Senhor. Pelo amor do Senhor, não faça isso. Aproveite essa ocasião, que seja aqui, que seja mais tarde na sua casa. Não deixe de explicar isso aos seus filhos, porque foi por isso que Deus estabeleceu essas verdades, para que nós não esqueçamos que a vida pertence a Ele. Ensine aos seus filhos hoje. Crianças, vocês estão aqui me ouvindo? Deixa eu ver as crianças. Se você está me ouvindo, levanta a mão. Estão ouvindo? Está ouvindo, Mari? Vocês estão ouvindo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, crianças. Vocês pertencem ao Senhor. Papai e mamãe, Deus deu para que eles cuidassem, amassem vocês de maneira profunda. Mas vocês pertencem a Deus. E quanto mais vocês entenderem que vocês pertencem ao Senhor, mais vocês vão ser satisfeitos, alegres no coração, felizes mesmo, porque o Senhor ama vocês, o Senhor quer cuidar de vocês, e o Senhor quer abençoar vocês e os seus papais de maneira profunda, grande. Então, quando seus filhos perguntarem hoje, pais, não percam essa oportunidade. Olha só o que diz o verso 16: isso será como um sinal nas suas mãos. Lembra que já várias vezes o texto diz assim: o Senhor com mão forte os tirou? É essa ideia. Agora, essa mão forte é sinalizada na minha mão, ela é sinalizada na minha vida, por frontal entre os olhos, porque o Senhor fez essas coisas. Não esqueçam, guardem o sinal ou os sinais da aliança. Hoje nós vamos ter a oportunidade de fazer isso de maneira visível e encenada na ceia. Próxima coisa, além dessa consagração dos filhos que é ordenada, Deus mais uma vez reitera, confirma aquilo que ele já havia dito no capítulo 12, no versículo 15, com a festa dos pães sem fermento. Vamos lembrar aqui a situação. Essa situação aqui está narrando o que vai acontecer agora, certo? As pragas vinham acontecendo, Deus falou: preparem os cordeiros, coloquem nos umbrais das suas casas, preparem o pão sem fermento, porque na hora que eu disser vai, tem que vazar, tem que correr. As coisas estão acontecendo aqui agora. Mas a festa dos pães sem fermento, ela é uma festa para ser celebrada quando o povo sair ou já tiver saído do Egito. Então Deus dá uma data, ele diz que isso vai acontecer no mês de Abib. Esse mês de Abib, depois que o povo se misturar lá com outros, vai misturar-se no calendário, vai passar a ser o mês de Nissan. Apenas uma informação aqui extra. Mas como é que funcionava isso? Funcionava assim: chegava o grande dia, que era o dia da Páscoa. Então tinha toda a celebração dos elementos da Páscoa, o cordeiro, etc. e tal. Aí tinha uma segunda celebração. A segunda celebração era a celebração da consagração dos primogênitos. E depois tinha uma terceira celebração que durava 7 dias,
que era essa festa, ou que essa festa dos pães sem fermento. Olha só o que diz o texto. Lembrem-se desse dia, esse verbo é fundamental, lembrança. O dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, e aí nós já lemos o texto, o Senhor com mão forte os tirou de lá. Então, uma vez que os israelitas agora, ou posteriormente, iam se estabelecer na terra, e já haviam comido o cordeiro, agora eles vão celebrar essa festa dos pães sem fermento. Por quê? Ora, historicamente, é porque não dava tempo de deixar a massa levedar para que eles pudessem sair. Então, o pão sem fermento ia ser comido daquela maneira. Mas isso toma um significado espiritual muito importante para o povo de Deus. A massa passa a representar, a massa sem fermento passa a representar a pureza, enquanto que a massa levedada passa a representar impureza. Quando a gente lê isso no Novo Testamento, e o apóstolo Paulo está explicando sobre isso em 1 Coríntios 5, versos 6 a 8, ele diz assim: não é boa a vossa jactância, o seu orgulho. O que estava acontecendo lá na igreja de Corinto? Eles estavam orgulhosos, que eles eram tão graciosos, eles tinham tanta graça, que eles deixavam o pecado florescer no meio da igreja e continuar. Ninguém repreendia o pecado, não havia disciplina. A situação era tão séria que um rapaz começou a morar, dormir com a sua madrasta, e a igreja achou que estava, não, de bem, de boa, não tem problema. Eles começaram a perder a noção de pecado, e eles se orgulhavam disso. Então o apóstolo Paulo diz assim: não é bom você se orgulhar do pecado. E ele diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Um pequeno pecado, ele é como um fermento que se espalha na massa. A fermentação é um processo bioquímico, e isso contamina. Então ele diz assim, o apóstolo Paulo: lançai fora o velho fermento. Sabe por quê? Porque às vezes um fermento ficava ruim. Se você pegasse, a maneira de você colocar o fermento era você pegava uma massa antiga, pegava um pouquinho daquele fermento, misturava na massa nova e aquela massa levedava. Mas se esse fermento antigo tivesse azedo, ele ia fazer o quê? Estragar toda a massa nova. Então ele diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, nem da malícia, mas sim com os pães asmos, sem fermento, da sinceridade e da verdade. Lembrem-se da promessa. Deus não exige de você nenhuma obra para você ser salvo. Mas agora que Ele te salvou, Ele diz: eu quero criar para mim, e eu quero que cresça diante de mim um povo que seja santo. Então o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é um chamado à igreja de Cristo a responder à morte de Cristo, removendo o pecado, removendo o fermento das nossas vidas pecaminosas, para vivermos vida nova em Cristo Jesus. E aqui, queridos, é que mora o perigo da nossa hipocrisia. Porque nós estamos sentados aqui, todos ouvindo, escutando, às vezes já somos velhos de igreja, acostumados com os rituais dessas
Páscoas que acontecem conosco e ao nosso redor. Mas nós não estamos desejosos de purificação. Não aplicamos a palavra de Deus. Pegamos os nossos velhos pecados e alimentamos no nosso coração. E é aí que a gente faz uma distinção de pecado e pecado. Deixa eu explicar para vocês isso. Há um sentido em que o sangue de Jesus, ele não vê tamanho de pecado, certo? Não vê tamanho de pecado. Todo pecado é purificável pelo sangue de Jesus. Mas pecado tem tamanho, sim. Tem pecado que é escandaloso, e tem pecado que tem menos consequência. Aí a gente começa a raciocinar da seguinte maneira: ok, eu não estou com nenhum pecado escandaloso na minha vida. Ok, eu não matei ninguém, pelo menos nos últimos tempos. Eu nunca traí minha mulher com outra mulher. Eu não tenho o costume de contar mentira cabeluda. E aqui começa o pecado. Mas uma mentirinha, quem sabe? E nós começamos a nos dar liberdade a pequenos pecados na nossa vida, achando que eles são pequenos e não são prejudiciais. E no meio da igreja nós começamos a ver esses pecados florescer. Só que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de mentira leveda a massa. Um pouco de ciúmes leveda a massa. Um pouco de gritaria leveda a massa. Olha, Senhor, eu não grito com os outros, mas eu quero manter aqui uma irazinha no meu coração. Posso? A gente vai cultivando pequenos pecados, pecados de ira, pecados de ciúme, pecados de fofoca, pecado de discórdia, pecado de contenda, e a gente deixa aquilo ali na nossa massa, achando assim, não, é só um pecadinho, só vai contaminar esse pedacinho, e o que o texto está dizendo, não! Um pouco de fermento leveda toda a massa. E aqui nós estamos sendo lembrados que nós precisamos de purificação. E quando o povo então chegasse na terra prometida, eles precisavam passar 7 dias sem fermento, 7 dias lembrando que eles precisavam, sim, de fato, depois de ter recebido o sangue do Cordeiro Pascal, ter que viver uma vida de purificação. E Deus cria esses rituais, queridos, porque Ele sabe que nós gostamos de esquecer. Ontem no nosso grupo de discipulado, foi consenso entre nós. Quando nós somos confrontados com as coisas que nós não gostamos, o que a gente faz? A gente deixa para depois. Deixa para depois. Não quero discutir isso agora. Não vamos mexer com isso agora. Não quero mexer com esse pecado, porque ele virou um pecadinho de estimação na minha vida. E nós começamos então a voltar às obras da carne e negar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito está no lugar das obras da carne. E na nossa vida não pode ter lugar. Tarefa de casa. Abre a sua Bíblia hoje à tarde. Abre no texto da Escritura e leia as obras da carne e o fruto do Espírito. E pergunte diante do espelho da palavra de Deus: o que é que eu estou cultivando na minha vida?
Lembrem-se da promessa. O Cordeiro Pascal já foi imolado. Agora, porque Deus nos tirou com mão forte de lá, não comam pão feito com fermento. O que a gente deve fazer? A gente tem que celebrar a história da nossa redenção. Verso 6: durante 7 dias vocês comerão os pães sem fermento. No 7º dia haverá solenidade ao Senhor. E quando os filhos perguntarem: papai, por que nós estamos fazendo isso? Mamãe, por que nós estamos fazendo isso? Verso 8: naquele mesmo dia, vocês dirão aos seus filhos: isso é pelo que o Senhor nos fez, quando nós saímos do Egito. Como é importante, queridos, manter esses memoriais diante da nossa família, diante do nosso primogênito, diante daqueles que no futuro vão manter, diante daqueles que vão sair da nossa casa. Os nossos filhos não são nossos. Nós experimentamos isso essa semana. O nosso primogênito bateu asas. Fica travado assim na garganta da gente. A lágrima vem na beira do olho, a gente engole. Mas o fato é que nós temos uma janela de oportunidade de responder aos nossos filhos: papai, o que são essas coisas? E nós vamos poder dizer: isso é pelo que o Senhor fez, quando nós saímos do Egito. Por isso é tão importante, queridos, nós mantermos os memoriais do Senhor. Verso 9 diz assim: e será como um sinal na mão de vocês, e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem essa ordenança no tempo determinado, de ano em ano. Que oportunidade nós temos, queridos. Que oportunidade nós temos de, junto com os nossos filhos na nossa casa, abrir a palavra de Deus. Ler essa palavra, meditar nessa palavra, colocar como um sinal na nossa mão, colocar isso na nossa testa, entre os nossos olhos. Para quê? Para que isso esteja pronto, olha só o que ele diz no verso 9, para que isso esteja na sua boca. Se você não ler a palavra, se você não aprender a palavra, se você não memorizar a palavra, se ela não estiver na sua mão, se isso não for memorial, ela não vai estar na sua boca quando seus filhos perguntarem. Portanto, guardem essa ordenança. A mesma coisa apareceu já no verso 16. E quando Moisés faz o seu cântico no capítulo 15, nós vamos estudar daqui a alguns domingos, ele fala: o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada. E o inimigo dizia assim: a minha mão os destruirá. E Deus aqui está dizendo o quê? Eu vos tirei com mão forte. Como o Senhor é bom, queridos. Diante disso tudo, que faremos? Primeira coisa, você precisa reconhecer que você precisa de redenção. Não tem como alguém ser cristão e ser salvo sem primeiro reconhecer de verdade o seu estado de pecado, reconhecer que há alguém que está debaixo da mão do anjo da morte e que merece a morte.
Não há em você o que possa satisfazer a Deus. Você precisa de Jesus Cristo, porque Ele é o único que satisfaz a Deus e remove a ira. Você que está aqui nessa manhã, se você não conhece a Jesus Cristo como seu único Salvador, você precisa, em primeiro lugar, reconhecer o seu estado de morte. Você não vai agradar a Deus sem Jesus Cristo. Segunda coisa, entenda que o primogênito já foi sacrificado. Não é à toa que em vários lugares a Escritura diz que Cristo é o primogênito, que Cristo é o unigênito de Deus, que Ele é o único, que Ele é o primeiro Filho de Deus e que Ele veio nessa terra encarnado para morrer e satisfazer Deus, para que eu pudesse ser resgatado. E pensa bem numa coisa, esse primogênito é o único primogênito entre todos que não precisava ser morto e que não precisava ser resgatado. Só que a gente lê na própria Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 2, que os pais terrenos de Jesus levaram Jesus ao templo e eles eram pobres. E a lei faz uma hierarquia para que todos pudessem pudessem oferecer os sacrifícios. E diz que eles ofereceram 2 pombinhas, porque é o que eles conseguiam. Mas pastor, Jesus não precisava ser resgatado, por que os pais levaram? Porque a Escritura diz que ele precisava cumprir toda a lei e submeter-se a toda a lei. Então Deus Pai oferece o seu Filho primogênito, para que esse filho pudesse ser o irmão mais velho de uma grande família, chamada Igreja, família de Deus. É por isso que a Escritura diz que ele é o que? O cabeça da igreja. Qual herança esse primeiro filho recebeu? Segundo a Escritura? Todas as coisas lhe pertencem. E nós pertencemos a Ele. Ele veio como um cordeiro sem mancha e sem mácula, para que nós pudéssemos ser resgatados. Você é capaz de entender isso? Cristo morreu para que você pudesse ser salvo e não ser objeto da ira de Deus. Então, entregue-se. Terceira coisa, você conhece a Cristo, você é membro da igreja, você ama Jesus, então é o seguinte, afasta o fermento, purifique-se, busque uma vida de santidade na presença de Deus. Você não pode comprá-lo, você não pode suborná-lo, mas você pode dizer: Senhor, eu me submeto ao poder do Teu Santo Espírito, que é capaz de me transformar, me mudar a minha mente, mudar o meu coração, para que eu viva uma vida de pureza, uma vida que agrade o Senhor. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, um culto racional, um sacrifício vivo na presença do Senhor. Pastor, mas eu já tentei tantas vezes e eu peco. Então, estamos no mesmo time. Somos iguais também, queridos. Por isso é que nós mantemos os memoriais que Deus nos deu. O que está aqui diante de nós e nós vamos participar aqui agora da mesa do Senhor? Como é que começou lá o texto dos pães asmos? Lembrem-se. O que o Senhor disse a respeito da mesa dele? Fazer isso em memória. Ele sabe que nós esquecemos,
mas Ele chama isso à nossa memória. Para quê? Para nos fortalecer. E como nós vamos tomar a ceia daqui a pouco, eu já vou deixar isso bem explicado para vocês. Quem pode participar dessa ceia? Quem pode participar dessa ceia são aqueles que tiveram o sangue do Cordeiro derramado por si mesmos e que professaram a sua fé nesse Cordeiro. Agora, como é que a igreja sabe quem professou essa fé? Aí é como a igreja é governada. São aqueles que professaram publicamente a fé, tornando-se o quê? Membros da família. Você tem que ser membro da família para participar do Cordeiro Pascal. Ah, mas eu era um estrangeiro. Nós vimos isso no final do capítulo 12. Se tiver um estrangeiro com você, o que você faz? Você coloca o sinal nele, ele se torna como um membro da família e ele pode participar. Então, se você está aqui hoje, você é membro de uma igreja evangélica, está em comunhão com essa igreja, você pode e deve participar. Pastor, mas eu pequei essa semana, eu posso participar? Não, você não pode, você deve participar. Mas pastor, eu não estou impuro. Mas quem te purifica é o sangue de Cristo, é o sangue que nós vamos tomar aqui. Então o que eu faço? Confesse os seus pecados. Nós vamos ter aqui um momento de confissão, no qual você vai diante de Deus confessar os seus pecados. Mas pastor, mas eu pequei contra uma pessoa, ela não está aqui, eu não tenho como pedir perdão para ela. Posso participar? Pode e deve. Mas o que você faz? Você toma no seu coração e na sua mente, diante do Senhor por testemunha, o quê? A decisão de que você vai resolver isso. De que você vai lá pedir o perdão. E você pela mesa será o quê? Fortalecido. Não esqueçam dos memoriais, queridos. E por último, não deixem de instruir os seus filhos. É interessante, na igreja presbiteriana nós batizamos as crianças. Nós entendemos que esse é um sinal legítimo da aliança que inclui os nossos filhos na família da fé. Só que eles ainda não têm condição de comer cordeiro, eles são crianças. Então, no tempo certo e na hora certa, eles vão publicamente professar a sua fé e vão poder fazer isso. Então, nós fazemos isso por meio do batismo dos nossos filhos. Nós os trazemos para essa comunhão da família da fé, para que eles, olhando aquilo que nós fazemos, eles perguntem: papai, mamãe, o que é isso que vocês estão fazendo? E nós tenhamos a oportunidade graciosa da parte de Jesus Cristo, de celebrando o vinho e o pão, dá a eles a condição de perguntarem e dá a nós a oportunidade de explicar. Então façamos isso, no nome forte de Jesus, para que sejamos alimentados e fortalecidos. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos.